Palavra é o presidente do Conselho Municipal de Educação. Robenilton no microfone de seu Raimundo. Vai, Ró. Bom dia. Bom dia a todos presentes, bom dia a todas. Cumprimento aos presentes em nome do presidente da Câmara, Betão. E aos internautas, tem mais de 60 pessoas assistindo, isso é importante. Em nome da secretária de Educação, Eugênia, que também nos honra aqui com sua presença. Então, gente, a situação que a Elaine está colocando para a gente aí é deveras importante essa discussão, A educação, em tempos de pandemia, ela pegou todo mundo, de surpresa, uma situação assim extremamente nociva à formação dos alunos, porque a aula remota não é fácil, nós sabemos disso, E eu tive, assim, o privilégio de ser um observador em 4 frentes, Porque, além de ser presidente do conselho, eu também sou professor. Então, eu estou lá também, dando aula e estou dentro dessa realidade, E estive coordenador na gestão anterior. Então, na mudança dessa aula, aliás, na suspensão dessa aula, eu também estive coordenador e de alguma forma, trabalhei ali na gestão, nos bastidores, para tentar um pouco meio que resolver essa situação, enfim, ter uma iniciativa. E também como pai, Porque também sou pai. Então, a gente está ali observando essa questão sob todos os ângulos. E é uma situação muito complicada que a gente está vendo em relação à aula remota, sobretudo em relação à questão da saúde pública, Mas aqui eu venho falar, enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, falar um pouco das ações, do que a gente fez para que tornasse possível o retorno remoto das aulas, E aqui eu queria só colocar para os presentes e para as pessoas que nos ouvem aqui, nesse momento, nos assistem, que a função do Conselho Municipal de Educação, são muitas as funções, Ele é um órgão consultivo, deliberativo, normativo, propositivo, mobilizador, fiscalizador e também de controle social. Então, sobre as nossas responsabilidades do Conselho, tem muita coisa. Mas, assim, eu posso dizer com tranquilidade que nesses anos, no qual eu fui presidente, eu tive um diálogo muito aberto com as gestões, tanto a anterior, no qual eu fazia parte, eu era coordenador, como também agora. Tive um bom diálogo com a secretária Eugênia e demais supervisores e pessoas que estão apoiando ela, que estão aqui presentes também, E eu cito aqui o Egnaldo, que está presente, que também nós trocamos muitas figurinhas nesses primeiros meses da nova gestão, Então, o diálogo vai continuar. A gente quer isso, enquanto Conselho de Educação, a gente quer o melhor para a educação do nosso município, Eu acho que se há uma área que não deveria, de forma alguma, a erva daninha da politicagem chegar, é na educação. Porque ele é o futuro, é uma tecla batida, mas a gente precisa dizer que educação é tudo. Então, a erva daninha da política não pode, de forma alguma, ali se alojar dentro na educação, em relação à escola, professor. Então, a gente está aí para fazer essa parceria junto com o sindicato, junto com a Câmara Municipal. É importante que a Comissão de Serviços e Políticas Públicas trazer essa audiência, muito importante, porque a gente precisa também prestar contas ao povo de Coité, aos nossos... nós somos funcionários do povo, então o povo é que paga o nosso salário, nós professores, nós secretários, nós coordenadores, enfim. Então, é muito importante isso. E tudo começou quando, no dia 16 de março do ano passado, as aulas foram suspensas, Então, pegou todo mundo... O Estado suspende as aulas, concessão do Coité suspende as aulas. E aí, no primeiro momento, eu, enquanto coordenador e presidente, dialogava muito com a secretária Perpétua, conversando, e aí, Perpétua, o que vamos fazer? E aí, nós também, enquanto coordenadores, o que vamos fazer? A gente achava que em abril, no final de maio, já voltávamos à aula presencial. Vã ilusão, Mas todos nós imaginávamos. Daí a pouco julho, daí a pouco agosto, e aí a gente viu que não ia ser mais possível voltar à aula presencial. E aí, em
em acordo, em diálogo, a Secretaria de Educação da gestão passada, ela enviou para a gente, o Conselho, né, o documento de regulamentação da aula remota. Então, o Conselho se reuniu em agosto do ano passado e aprovou o retorno dessas aulas remotas. Então, a partir de setembro, no dia 1º de setembro do ano passado, as aulas voltaram em Coité de forma remota e sistemática. E é importante deixar aqui claro para os ouvintes, os presentes, é que entre março e julho, a aula ocorreu. A aula remota estava ocorrendo, porém ela não estava ainda sistematizada nem regulamentada pelo Conselho de Educação. Então, nós do Conselho, ao avaliarmos a proposta da Secretaria de Educação, a gente viu que era necessário mesmo uma sistematização, ou seja, que fossem as aulas mais organizadas, mais sistematizadas, e aí nós aprovamos, e a partir do dia 1º de setembro, foi realizada até finalzinho de dezembro essas aulas remotas, que totalizou 81 dias letivos no ano passado, 2020, um total de 324 horas, e na aula presencial, porque a gente às vezes esquece, né, gente? Mas entre fevereiro e março, nós tivemos aula presencial do ano passado. Então, aquele período de fevereiro a março foram o total de 25 dias letivos, totalizando 100 horas. Então, ano passado, nós cumprimos 424 horas de ensino, né? E a gente ficou devendo para a gestão atual pagar, porque é gestão atual, mas é nós, é município, as outras 376 horas, não é isso? O que aconteceu? Então, mudou a gestão, a secretária Eugênia nos convidou, o conselho, e nós fomos em diálogo, conversando. Ela propôs um novo calendário letivo. E aí há um parênteses aqui, só para... A gente inicialmente ficou meio... Como é que em um período de pandemia troca-se a gestão? Troca-se diretor de escola, troca-se professor. Eu, que era coordenador, entrei para dar aula numa sala, uma turma que não eram meus alunos, de forma online, virtual. Até hoje nunca toquei nesses alunos. Inicialmente a gente ficou meio assim, nossa, vai ser um impacto muito grande para a educação do modo geral, né? E, de fato, a gente ficou meio assim, poxa, poderia continuar, pelo menos até terminar esse ano letivo, já que terminou 2020 esse ano. Mas, enfim, a coisa foi feita e não foi tão ruim. Acho que deu para reduzir os danos, né? Não é que o ensino remoto seja mil maravilhas e não é bom, gente. É uma realidade muito difícil. Mas eu acho que nós conseguimos reduzir o dano, né? Reduzir os danos, e conseguimos acelerar. Então, a secretária Eugênia, ela nos colocou o novo calendário letivo e nós aprovamos por unanimidade o calendário letivo. Inclusive, oportunamente, um mês depois, em torno de um mês, 2 meses depois, ela pediu uma nova análise do Conselho de 80 horas remotas relacionadas entre março a julho. Nós também aprovamos. Então, o ano letivo terminou no dia 30 de abril. Então, é uma parceria que a gente está tendo, porque eu acho que, volto a repetir, em educação, a erva daninha da politicagem não deve entrar. Acho que é claro que todo mundo tem lado e tem partido. Não existe imparcialidade nem o isentão, né, que a gente chama. Mas, se é uma área que não deve, de forma alguma, chegar à politicagem, é na educação. E a gente está fazendo isso. Tanto é que nós aprovamos e agora nós estamos... iniciamos semana passada o contínuo letivo 2021. Então, gente, vocês que nos assistem, os filhos de vocês voltaram à aula, mas é o ano contínuo, né? Eles terminaram 2020 em 2021 e continuam em 2021 para terminar 2021. É meio confuso, mas é isso mesmo. Desde da Lei 14.040, o governo federal ele desobrigou os 200 dias letivos, mas ele obrigou as 800 horas. Então, nós, Sistema de Ensino, Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, temos que ofertar 800 horas para esses alunos, né? Como nós tínhamos que ofertar essa gestão atual as 376 horas, como foi ofertado. Então, só para que vocês percebam isso. Então, nós aprovamos, terminou o ano letivo, entre aspas, porque é o contínuo, e já iniciou, né? A secretária Eugênia certamente vai falar dos detalhes desse contínuo que começou semana passada e continua aí.
E nós agora, enquanto conselho, estamos esperando os relatórios das escolas, né, o conselho para validar e aprovar a primeira parte do contínuo, né? E aí esperamos que até dezembro, né, certamente vamos acreditar, né, a vacinação vai chegar em massa e a gente vai retornar, né? E aí nós temos o prazo de 10 de junho para a entrega dos relatórios e a gente encaminha essa questão legal em relação ao Conselho. Então, o Conselho tem agido com essas resoluções, com esse diálogo com a Secretaria de Educação, mas o Conselho também tem algumas preocupações, né? E aí eu já estou encaminhando para o fim a minha fala, como é que está essa aprendizagem desses alunos, né? Como está? A gente se preocupa muito em relação a isso. Eu sou professor e eu sei disso, né? Em algum momento eu tenho uma aula lá que eu tenho 25, 30 alunos online. Às vezes tem 5, 6 alunos. Antes de ontem, hoje é quarta, na segunda-feira, em Goiabeira, por exemplo, faltou energia à tarde. Então é uma tarde sem aula. Então a gente tem a questão da energia, tem a questão da oscilação da internet. Então a gente, em conselho, também está preocupado em relação a isso. Eu reforço aqui as palavras de Elaine, né? E já faço aqui esse questionamento para a secretária, né? O que é que a gente está pensando em relação a isso? Como é que a gente vai reforçar essa banda larga dos estudantes, como também dos professores, né? Porque nós, professores, estamos usando as nossas ferramentas, né? O nosso notebook, o nosso celular. Então, a gente, claro que pensa em que haja alguma mudança nesse sentido aí. Eu acredito que a Secretaria está atenta a isso, né? E nós temos também uma preocupação em relação a esse retorno, né? O momento não é de retornar. Quem mais quer voltar a dar aula sou eu, presencialmente. Eu não aguento mais ver tela na minha frente. Mas não é o momento agora. A gente está falando de maio, junho, né? Mas é claro que a gente quer um plano, né, de ação, de aula híbrida. E nós, enquanto conselhos, estamos aí para dialogar, também, se for necessário, cobrar, né, o andamento desse plano. E fecho também reforçando essa questão em relação à carga horária, né? Todo professor sabe, gente, que nós estamos trabalhando 3 ou 4 vezes mais do que trabalhávamos. Porque eu que sou professor de História, se eu fosse dar uma aula lá de independência do Brasil, eu chegava na sala de aula, às vezes, né, uma necessidade, chegava e dava aula tranquilamente, porque tinha um livro, eu conseguia fazer isso. Mas hoje você precisa pensar no aluno que tem acesso à internet, no que não tem, nenhum PDF, nenhum material para ele receber. Então, não está fácil. Então, a carga horária do trabalho tem aumentado. Então, é essa a minha preocupação e espero que nessa audiência a gente consiga fazer encaminhamentos para ajudar a resolver a questão da educação do nosso município e eu agradeço a oportunidade.